Na lista dos mais vendidos, há sempre vários livros para adolescentes do sexo feminino. O que é essa literatura? É um gênero? É um nicho de mercado? É um avião? Não. São as meninas superpoderosas. Existe uma literatura específica para meninas jovens, pré-adolescentes e adolescentes? Existe. Eu, pelo menos, escrevo para uma galerinha que eu quero trazer para o hábito da leitura. Normalmente as crianças leem muito porque os pais compram os livros ou as crianças se encantam com aqueles livros mirabolantes que só faltam soltar fogos, assim. E os meus livros são, às vezes, muitas vezes, o primeiro livro de um pré-adolescente que ele lê sem figura. Muitas me falam isso, é o seu livro, o primeiro sem desenho que eu li. E isso é muito bacana, assim, é a transição. E é nesse momento de transição que as pessoas começam a implicar com o livro. Então, eu escrevo para fazer com que essa galerinha não implique com o livro. Eu escrevo para eles se habituarem com a leitura, para eles quererem ler um livro atrás do outro. E eu acho que desde o fenômeno Harry Potter, J.K. Rowling ajudou todos nós aqui a entrar na casa das pessoas, a fazer com que adolescentes e pré-adolescentes gostassem do objeto livro. Que livro que fez isso com você? O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, foi o livro que eu li, que eu estava no momento de achar, ler é um saco, ler é chato, tem que ler por obrigação, blá, blá. E de repente um professor deu Marcelo Rubens Paiva pra gente ler Feliz Ano Velho. Eu fiquei encantada com aquele livro. Primeiro que eu queria namorar o Marcelo Rubens Paiva, já contei isso pra ele, inclusive, que eu sou fã dele, porque ele foi o cara que me trouxe de volta, o momento que eu não queria ler e que eu não consegui largar aquele livro. E aquele livro me fez rir, me fez chorar, me fez pensar, me fez querer conhecer o autor, me fez querer conversar com ele, dar um abraço nele. Então esse livro foi muito importante para mim e eu sei o quão bacana é isso na vida de uma pessoa. Você sabe, eu podia ser hoje uma pessoa que não lê. Se eu leio hoje, se eu fui uma adolescente leitora, a culpa é do Marcelo. Menina lê mais que menino? Lê. Mulher lê mais que homem, já comprovado por pesquisas. A literatura para mulheres é uma coisa mais ou menos antiga, né? A Jane Austen mulheres já exatamente. Olha a Jane Austen aí. E muito antiga. É porque tem essa coisa da mulher ler mais, né? Então acho que o interesse da mulher sempre foi maior também. Mas acho que ela lê mais hoje, né? Porque antigamente... Não sei, não. Não era tão alfabetizada. Ah, sim. Antigamente assim. Mas eu acho que a mulher a alfabetizada, digamos assim, ela... O passatempo era ler, né? Existe um equivalente masculino, assim, livros especificamente para meninos? O que menino gosta, eles gostaram muito de Harry Potter, eles gostam muito do Senhor dos Anéis. Os mais novos amam o Diário de um Banana. O Diário de um Banana é o livro que a galerinha de 8 a 11, masculinos, meninos, que é o que eles gostam de ler. Mas aqui no Brasil eu tô... lembrando, não sei. Pois é, era a próxima pergunta. No Brasil? Aqui no Brasil, acho que é o bom e velho Pedro Bandeira, sensacional sempre. Como se escreve para adolescente? Tem alguma técnica? Eu não tenho nenhuma técnica. Mas, por exemplo, você pensa numa certa idade quando escreve? Eu penso. Penso só. Eu penso que eu gostaria de ler se eu tivesse 13, 14 anos. E aí eu começo a escrever e imaginar o que eu gostaria, né, de ler. Então é isso, eu acho que é namoro, assim, a cabeça dos meninos, ele disse, eu acho que o sucesso dele se deu muito por conta de as meninas entenderem a cabeça dos meninos, sabe? Ela narrava a mesma situação em 3 páginas, ele em 1 parágrafo, entendeu? Então foi divertidíssimo mostrar essa diferença para a leitora, entender que não adianta, eles são esquisitos e diferentes da gente desde criança, então não tem como, assim, sabe? Então eu não tenho técnica, eu escrevo. O que eu sempre quero botar é humor, não quero ser a tia chata, quero que eles me considerem uma amiga, gente boa. E para isso eu realmente não passo lição de moral. Claro que tem as entrelinhas e cada um lê do jeito que quer. E as conclusões que eles tiram ali depois do ponto final. O jornalismo ajudou em alguma coisa? Ajudou muito. Na disciplina, na coisa de ter que escrever rápido, quando eu preciso escrever rápido.
Eu acho que toda a experiência que eu tive de fazer matéria, isso acaba deixando o texto mais fácil de fazer, ele sai mais facilmente da minha cabeça, tudo flui muito naturalmente, na verdade, na minha escrita. E sempre fluiu, desde que eu escrevia, quando eu era pirralhinha, era muito fácil escrever sempre foi muito gostoso, não é? Tem escritor que sofre, eu nunca sofri, não consigo nem imaginar como é que é sofrer para escrever. Esse tipo de literatura tem uma relação que passa pela internet, redes sociais e tal? Passa. Eu sou do tempo que não tinha internet, eu só tinha um site, 15 anos atrás. Depois veio o Orkut. Depois do Orkut vieram Twitter, Facebook, Insta, blá. Eu sou bem ativa ali no Facebook, eu acho que o Facebook virou a minha rede, que é uma rede que as coisas ficam. O Twitter, quando eu faço pesquisas ali, as coisas vão passando e eu não anoto. Ali no Facebook ficam ali na minha fanpage, e é uma maneira bem bacana de ter contato com as pessoas, de divulgar o meu trabalho. E a gente está cada vez mais usando a internet, nós autores. E eu acho isso fundamental, porque a gente não pode dizer não para a internet. E como que a internet ajuda? Assim, ela traz tema, por exemplo? Sim, eles me pedem coisa pela internet. Por que você não faz um Fala Sério Irmão? É o tweet, Facebook que eu mais recebo, que eu vou fazer, porque eu já parei de falar que eu não faço mais Fala Sério, entendeu? Porque toda vez que eu falo, eu acabo fazendo outro. Então eles pedem muito, eles dão sugestão e mandam e-mail. A internet é fundamental hoje pra mim. É a maneira que eu divulgo minha estágio de autógrafo. Vou estar em Curitiba, vou estar em Porto Alegre, sabe, vai me ver. É a maneira que eu posso, sabe, poder quebrar aquela barreira da tela. Você que tá falando comigo aqui, vai me ver. É muito legal. O seu método de trabalho, quanto tempo demora um livro assim? Depende. Esse que eu escrevi agora demorou pra caramba. Acho que demorou uns 10 meses. Tipo o Ela Disse, Ele Disse. Foram livros que meninos narraram. Ainda tô fazendo ele, então ainda tá indo. Vai fazer um ano que eu tô revisando ele. Mas, normalmente, cara, tem livro que sai muito rápido. Tipo, Tudo por um Namorado foi um livro que eu fiz num momento muito punk da minha vida. Eu tava passando por uns probleminhas e foi o livro que foi o bálsamo de alegria na minha vida. E ele saiu em 3 meses. E é um livro que eu amo, porque ele me lembra isso. Perdão, de telefone. É um livro que me remete a essa coisa, como a literatura, como escrever me fez bem num momento muito difícil da minha vida. Então, é isso, assim, eu acho que livro eles me fazem companhia, não importa se é por 3 meses, por 6, mas eu posso dizer que a média é de 6 meses. Tem homem escrevendo, assim, especificamente para... Para menina? Tem. Na verdade, é muito louco. A gente posso até desenvolver esse tema, porque é um tema que eu não sabia que existia. Tem o Gustavo Reis, que é um autor que eu admiro muitíssimo, que escreve livros deliciosos. Só que eu, quando comecei a escrever, eu nunca pensei que os meus livros, por serem protagonizados por meninas, atrairiam só as meninas. Eu nunca pensei... Porque eu, quando era pequena, quando eu tinha 8 anos, eu li O Menino Maluquinho e queria ser ele. Independentemente do sexo dele. Quando eu li Marcelo Marmelo Martelo, eu queria ser ele, porque eu me identifiquei com aquele menino perguntadeiro. Então, assim, eu sempre falo nas minhas palestras que os meus livros são para pessoas que gostam de se divertir. São livros com muito humor, são livros que não dão lição de moral, que fazem pensar, mas que eu não quero ensinar o que é certo e errado. Eu quero que o adolescente leia aquilo e tire as conclusões dele a partir daquela leitura. Então, eu acho que eu escrevo para quem gosta de se divertir. Se o mercado classificou como literatura para jovens meninas, ok, mas eu tenho pena do menino que tem uma coisa tão dentro dele, enraizada livro de menina, que ele vai perder a chance de ler um livro bacana, que eu tenho certeza que ele vai se identificar, e não é achismo. Eu tô há 15 anos escrevendo e já foram muitos os meninos que se encantaram com as minhas histórias. O seu leitor, ele vai para onde depois? Você já sabe isso, assim? Quem começa lendo esse tipo de romance, vai para onde? Vão para tudo. Vão para os clássicos, eles passam a entender melhor os clássicos, que eu recebo muitos e-mails assim, de gente que passa a se dar melhor nas provas sobre os clássicos, porque passou a me ler e passou a entender melhor, sabe aquela parte? Compreensão do texto. Então elas falam pra mim que, nossa, depois que eu comecei a ler seus livros, que eu não precisava fazer força pra entender, eu comecei a entender melhor naturalmente os outros. Isso é lindo, isso é uma coisa que eu fico muito feliz que aconteça depois, né, quando as pessoas leem meus livros.
elas vão para tudo, desde José de Alencar até... Vão para John Green, né? A galerinha mais nova gosta dele também, mas os mais velhos vão para John Green, vão para essa menina, Sarah Shepard, vão para outros autores, mas vão. Eles continuam lendo, eles vão encontrando o perfil deles, assim, eles começam a gostar de outras coisas e vão ali se enveredando. Que eu sempre falo isso, gostou de ler os meus? Vai, tenta seguir pelo mesmo caminho, vai para alguém que faça você rir, vai. E aí eles vão pro Veríssimo. Pro José de Alencar, não. Pro José de Alencar, vão por causa da escola. Tem um preconceito em relação a essa literatura? Olha, eu acho até que tem. Tem gente que fala, isso não é literatura, porque a gente escreve, né, esse tipo de literatura que anda dando certo, é uma literatura coloquial, é uma literatura que aproxima, né? Eu falei para você, eu não posso sair escrevendo coisas rebuscadas, eu não posso fazer metáforas incríveis, porque é ali, é o adolescente. Muitas coisas passam batido. Tem gente que fala para mim, eu li teu livro com 10 anos. Quando eu li com 12, caraca! Outro livro! Porque elas vão amadurecendo e vão entendendo um monte de outras coisas que passaram batido na primeira leitura. Então... qual foi a pergunta mesmo que eu já esqueci? Tô falando tanto. Se tem algum preconceito em relação a... Eu acho que tem, mas como eu acho preconceito bobo, idiota, eu acho todo preconceito idiota. Porque pode ter em relação a gênero, falar, isso é coisa de mulher, ou pode ter em relação a best-seller, se vende... Tem em relação a best-seller, Mas eu acho que desde que o mundo é mundo... Tem uma lógica assim, se vende é ruim? Não, uma lógica maluca, né? Mas tem na França dizem que se você vende 5 mil exemplares, você é um gênio. Se você vende 5 milhões, você é um idiota. E eu acho que isso traduz bem o pensamento de muita gente, né? Ela vendeu o quê? Ela já vendeu tudo isso? Deve ser ruim. Então, também que eu acho ruim você menosprezar toda essa gente que leu os best-sellers. Eu acho que ninguém é best-seller à toa. E claro que do mesmo jeito que tem best-seller bom, tem best-seller ruim. Para adulto, por que não pode ter para adolescente? Mas tem esse preconceito com best-seller. Com a literatura, eu nunca senti assim, não. E sempre fui muito acarinhada por gente como Pedro Bandeira, Ziraldo, Ana Maria Machado, sabe? Que me receberam de braços abertos e sempre são carinhosíssimos. Com Maurício de Souza, que está aí há anos escrevendo, né? Gerações são encantadas com aqueles personagens. Escrevi um livro com ele. Então, assim, eu não tenho o que falar. Eu nunca senti isso na minha pele. Mas eu sei, né? O povo fala pelas costas. Eu sempre falo, não gostou? Fala pelas costas. Se não, aí eu falo para as adolescentes, eu falo o seguinte, não gostou? Mente, que fala que gostou. Porque aí a pessoa pode gostar, a sua amiga pode gostar. Isso é muito importante, eu falo coisas muito educativas. Jane Austen nasceu na Inglaterra em 1775 e teve um sucesso discreto na sua época. Só depois de morta ela foi reconhecida como uma grande escritora. Razão e Sensibilidade foi seu primeiro livro publicado, mas de forma anônima. Ela assinou apenas Por uma Dama. Um fator importante para seu sucesso é que a impressão industrial de livros tornou a leitura possível para as classes mais pobres. Seus leitores pertenciam à nova burguesia, que não havia lido os clássicos, não conhecia o latim nem o grego. Esse novo leitor gerou uma nova literatura. A obra de Jane Austen descreve a sociedade inglesa da época com profundidade psicológica. Por causa disso, seus livros sobreviveram ao tempo. Ela escreveu 6 romances, e 2 séculos depois, todos já foram transformados em filmes. Jane Austen continua dando o maior ibope. Depois do necessário movimento feminista de décadas atrás, que garantiu um avanço na posição da mulher na sociedade ocidental, nós temos hoje como legado uma mulher que é considerada na sua complexidade, né? Ora mais delicada e frágil, ora mais determinada e forte. E é essa mulher, né, que é retratada na literatura de Marina Colasanti. Marina Colasanti é uma escritora ítalo-brasileira que escreve contos de fadas modernos.
Ela traz esse universo dos contos clássicos com os príncipes, as princesas, os palácios e dá um toque contemporâneo. Marina conhece muito esse universo do livro, da leitura, da literatura e com isso tudo ela age como uma artista, né? Ela trata a linguagem, ela talha, ela imprime, ela recorta, ela cuida para fazer no final uma obra de arte. Um exemplo disso é esse livro, que se chama 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, em que ela apresenta vários contos, todos eles com o protagonismo da mulher, e que trata dessa mulher que é dona da sua vida, que é capaz de tecer seus destinos, lidando com seus dilemas e seus desejos. Marina escreve de forma brilhante, assim como ilustra. Nesse livro, Marina, além de escrever, ela faz também as ilustrações. Essas ilustrações que têm os traços marcados e apresenta esse universo feminino. Então, em contos como esse, que tem encantamento e esse tom de fantasia, ela traz também esse universo feminino muito contemporâneo. E o poeta e escritor Afonso Romano de Santana, que também é marido de Marina, ele diz que as pessoas costumam ler histórias de fadas e que ele vive com uma. Eu trabalho em qualquer lugar, aeroporto, em cima da cama, no sofá, no escritório. Eu não tenho a menor frescura quando vem a inspiração. Existe essa coisa de inspiração para mim e isso, quando vem, eu escrevo em qualquer lugar. Se não tiver computador, vai no celular mesmo. E aqui é o escritório, assim, digamos assim. Mas é só um lugar físico, porque na verdade eu trabalho em vários lugares. O meu lugar é aqui, mas eu trabalho em vários. Normalmente eu escrevo, eu crio à noite, de madrugada, varo à madrugada. De manhã eu acordo, leio os e-mails, respondo, vejo os tweets, o Facebook para ter esse contato com os leitores. De tarde é a hora em que eu reviso o texto que eu criei à noite, paro um pouquinho, volto a criar de noite quando eu estou escrevendo um livro. O que? Posso falar mais? Mas não faltou o horário de dormir? Nessas horas eu não durmo direito, não. Às vezes eu vou dormir às 5 da manhã, acordo 10 da manhã do outro dia, eu tô feliz. 5 horas de sono tá legal pra mim, desde que eu esteja escrevendo e eu fico muito pilhada. Então realmente eu durmo menos quando eu tô escrevendo. Planejo totalmente o livro antes, na verdade eu planejo começo, meio e fim. Eu sei o que vai ser a história, o que eu quero contar. Claro que no decorrer da escrita as coisas vão acontecendo, os personagens começam a falar sozinhos, o que é um grande barato. Mas o planejamento, o fim, eu sei. Nunca aconteceu de mudar, não. Mas o livro que eu escrevi sem planejar parou na página 50 e tá lá, ó, morto até hoje. Eu escrevo porque é a coisa que mais me dá prazer na vida. Eu não sei se eu saberia viver se eu não escrevesse. Eu certamente, se eu ainda fosse jornalista, eu ia estar como jornalista fazendo o que eu sempre fiz. Inventando história, escrevendo crônicas nas horas vagas. Escrever pra mim é como respirar, sei lá. Eu sou Bruna Camargo e hoje vim apresentar para vocês o livro Delírios de Consumo da Beck Bloom, da autora Sophie Kinsella. Ele é um tiquilite, algo parecido com aquilo que nós conhecemos como comédia romântica no cinema. Os tiquilites, eles falam do dia a dia da mulher moderna de uma forma assim bem humorada e normalmente tem um romancezinho inserido lá no meio da história. Este livro não foge desta regra. Delírios de Consumo conta a história de Beck, uma jovem mulher independente que trabalha como jornalista especializada no mercado financeiro. Isso seria uma coisa normal se ela entendesse do mercado financeiro e não fosse uma super compradora compulsiva totalmente endividada. Sim,
Porque a vida inteira da Beck está no vermelho e ela constantemente está fugindo do gerente do seu banco com desculpas cada vez mais absurdas e hilárias. É a própria protagonista que narra essa história e vê tudo pelos olhos dela e as situações em que ela mesma se coloca. É extremamente engraçado. Você já viu aquela expressão vergonha alheia? Pois é, ela nunca fez tanto sentido na minha vida como depois que eu conheci a Beck. Eu acredito que esse livro é uma grande sátira da mulher moderna que tem se tornado cada vez mais dependente, principalmente financeiramente, e hoje pode se dar o luxo de ser consumista sem ter que dar satisfação pra ninguém, a não ser pra ela mesma. Porém, independente se você é homem ou mulher, ou mesmo que não seja uma pessoa consumista, é praticamente impossível não se identificar em algum momento com algum pensamento ou situação pela qual a Beck passa. É claro que a autora faz isso de uma forma muito mais exagerada, apesar que eu não duvido que existam pessoas que sejam dessa maneira aqui. Mas mesmo que você não seja uma dessas pessoas, nós acabamos nos identificando, nós acabamos refletindo em relação àquilo que nós temos consumido, apesar desse não ser o real foco da história. O livro ganhou uma adaptação cinematográfica em 2009, que aqui no Brasil ficou com o nome de apenas Delírios de Consumo, e ela traz a mesma abordagem do livro com alguns elementos diferentes, mas eu recomendo ambas as obras, principalmente o livro que te prende do começo até a última página, porque a narrativa dessa autora é incrível e hilária e fluida e, enfim, você não consegue parar de ler. Vai ser muito difícil você conseguir ler esse livro sem gargalhar. Espero que vocês tenham curtido a indicação. Boas leituras pra todo mundo e tchau! Take 1, Dona Gasparina, revisora Braille. Take 1, Ricardo Braille. O processo funciona assim, né? Normalmente a gente recebe um livro ou recebe o arquivo já num formato digital, passa esse livro para caractere, né? Passa um OCR para reconhecer os caracteres, faz a comparação, a correção. Aí depois disso, você deixa o livro de uma forma linear para poder passar ele para o Braille. Descreve imagens, descreve fórmulas, descreve tudo quando tem fórmulas matemáticas ou não. Ele é revisado por pessoas deficientes visuais, sempre assim, um deficiente visual e um vidente, que somos nós, um lendo o original e o outro lendo em Braille. Verifico quais os erros tem no livro, eu vou falando a página que tem erro, aí a gente imprime todas as páginas que apareceram erros. Depois disso, eu pego folha por folha e verifico se realmente o erro foi corrigido. Aí, aquelas que não foram corrigidas, a gente refaz de novo a impressão. Aí, depois eu reviso a paginação do volume para ficar tudo em ordem. Aí, vai para encadernação. Aí, ele tem dois caminhos. Ou a gente pode bater o Braille, como a gente fala, numa impressora normal, como uma impressora de tinta, só que ela já bate direto no ponto. Ou então, quando as quantidades são muito grandes, no caso do Braille, quando é mais de 20 cópias ou mais de 40 cópias mais ou menos, aí a gente manda fazer a matriz. O Braille, devido aos pontinhos, né, é muito difícil você ter uma montagem automática. Então ela tem que ser feita na mão. Você vai montando, vem montando de lá para cá, quando chega aqui, põe a capa e aí fecha. E você vê que não tem nada escrito, ele está só em Braille. Então esse é um dos formatos do Braille que tem. Outra forma que você tem é essa aqui, tá? Que a gente chama de tinta Braille. Que a gente diz que é o livro mais inclusivo que existe, porque tanto quem enxerga quanto quem não enxerga consegue ler o mesmo livro. Então aqui, se você reparar, você vai notar que tem adaptações da imagem. O paraquedista, ele está em pontos aqui. Há uma descrição da imagem e há a própria história. E se você reparar também que a fonte ela é maior. Então, além do deficiente visual, que não enxerga, do cego total,
o baixa visão também tem acesso. E a gente tem cuidado de fazer contrastes bem marcantes de cores. Isso significa que a pessoa com baixa visão consegue definir o objeto, definir o desenho. Aí tem o público que prefere o livro em áudio e tem o público que prefere só o livro braille. Aí ele escolhe, leva aquela obra, tem o prazo de 30 dias para ler, e depois pode renovar por mais 30. Se tem algum livro que ele quer muito ler, né? Ele traz o livro em tinta, ou a gente consegue o livro em tinta e atende o pedido do usuário. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1901. Ela se equilibra entre o clássico e o moderno, tanto do ponto de vista formal quanto temático. Sua poesia transmite uma profunda consciência da transitoriedade das coisas, o que transforma o tempo em seu personagem principal. Romanceiro da Inconfidência é sua obra mais conhecida. Trata-se de uma coletânea de poemas que conta a história de Minas Gerais até a Inconfidência Mineira. Mais lírica do que narrativa, a obra assume o lado dos derrotados, denunciando o sistema colonial. Mas vai além disso, fazendo uma reflexão sobre a condição humana. Outro livro importante é Ou Isto ou Aquilo, uma coletânea de poemas para crianças. A obra inaugurou uma nova fase da poesia infantil brasileira. Cecília foi homenageada na nota de 100 cruzados novos. E ela era mesmo nota 100. Eu indico Sonhos de umas Férias de Verão, do Gustavo Reis, que é um autor que eu adoro, e esse livro fala de romance, amor proibido. É passado no Nordeste, em plenas férias, verão, como diz o título, sol, e uma história muito bonita, recheada de humor, é uma aventura, é um livro que me fez rir, gargalhar, chorar. Ah, é muito bom, gente, tem que ler.